E uma vez que eu entenda que como eu penso é como eu ajo, eu começo a entender, eu começo a adentrar nessa questão de mudança de mindset. Mindset é como a gente pensa, é o que a gente pensa, tá legal? Qual a relação disso com a cultura? Tudo a ver, né? Mindset e cultura você pode pensar como sendo o mindset é parte da cultura da empresa, né? Porque a cultura da empresa é como a gente pensa e como a gente age, tá certo? O mindset tem mais a ver com como a gente pensa, tá legal? Essa que é a grande ideia. Então, olha só, se eu penso de uma forma, eu vou agir da forma X. Eu quero comer, eu vou atrás de comida. Eu estou com fome, eu vou atrás de comida. Dentro da empresa, a mesma coisa, né? Quando a gente fala de mindset, a gente está falando sobre uma sobre forma de pensar, sobre o que, que tem na sua cabeça, né? Então, quando a gente fala de mindset da empresa, a gente está se referindo à forma que a empresa, a forma que a empresa pensa, tá legal? E dentro de uma empresa, a forma que ela tem de pensar, obviamente, acontece, nasce a partir das pessoas que estão dentro da empresa, né? Então, se a gente pensar assim, ó, o que que é o mindset da empresa, é a forma que as pessoas na empresa pensam, é a forma que as pessoas na empresa agem, né? Porque como a gente pensa, isso aqui você precisa entender logo de cara, se você quer entender como é que funciona a mudança de mindset. A primeira coisa que você tem que entender de cara, a forma que eu penso vai determinar a forma que eu ajo, tá legal? Isso é realidade na neurociência, isso é realidade dentro da empresa também, né? Por quê? Porque dentro da empresa, o que que forma a empresa? O organismo que forma a empresa são as pessoas, né? Tá legal? Então, olha só, as pessoas determinam como a empresa pensa e como a empresa age. É claro que eu posso, por exemplo, através de um, algum programa dentro da empresa, tentar construir uma cultura que determine como as pessoas vão agir, vão pensar, que valores as pessoas vão utilizar para balizar as suas ações, tomar suas decisões, claro. Mas explicando para vocês o que que é mindset, a gente precisa entender essa relação entre mindset e cultura. A cultura empresarial é um conjunto de como as pessoas pensam, como as pessoas agem, mas como as pessoas trabalham, né? Porque como é que eu acho dentro da empresa? Eu acho dentro da empresa realizando o meu trabalho, seguindo processos, seguindo a governança da empresa, entendeu? Então, dentro da empresa, eu preciso prestar atenção para o seguinte fato: a cultura da empresa, que é como a gente pensa, como a gente age, ela está diretamente ligada a como a gente trabalha. Isso é importante você entender, né? Se a cultura da empresa está diretamente ligada a como a gente trabalha, o que que acontece? Eu preciso mudar, porque uma coisa puxa a outra, né? E a forma que eu trabalho também vai determinar como eu ajo e como eu penso, né? Pensa em você, né? Você como ser humano, você como pessoa. Você como ser humano, você como pessoa, a forma que você pensa, aquilo que você pensa, tem alguma coisa a ver com aquilo que você sente, certo? Então aquilo que você sentiu fez você pensar alguma coisa. E aquilo que você está pensando vai fazer você agir de uma maneira ou de outra. Tá? Então, por exemplo, eu estou pensando em beber água. Estou pensando que eu estou com sede. Estou sentindo sede. Então eu penso, eu tenho uma garrafa aqui do meu lado, eu vou beber água. E aí isso me leva a agir, a pegar a garrafa e beber água, certo? Então as nossas ações, elas são lideradas por aquilo que a gente pensa. Isso é fato, né? Dentro da empresa, é a mesma coisa. Dentro da empresa, a forma que a gente pensa dentro da empresa, ou seja, a forma que a empresa pensa, porque a empresa somos nós, né? Então, a forma que a empresa pensa vai determinar a forma que a empresa vai agir, entendeu? Ou seja, em outras palavras, vai determinar a forma que as pessoas dentro da empresa vão agir. Isso é importante entender, tá? Então, uma coisa puxa a outra. Estou explicando fazendo toda essa introdução para vocês, para vocês entenderem o seguinte: uma coisa vai puxar a outra. Como a gente pensa vai determinar como a gente age. Como a empresa pensa vai determinar como a empresa age. Isso é importante entender, tá legal? E uma vez que eu entenda
que como eu penso é como eu ajo, eu começo a entender, eu começo a adentrar nessa questão de mudança de mindset. Mindset é como a gente pensa, é o que a gente pensa, tá legal? Qual a relação disso com a cultura? Tudo a ver, né? Mindset e cultura você pode pensar como sendo o mindset é parte da cultura da empresa, né? Porque a cultura da empresa é como a gente pensa e como a gente age, tá certo? O mindset tem mais a ver com como a gente pensa, tá legal? Essa que é a grande ideia. Então, olha só, se eu penso de uma forma, eu vou agir da forma X. Eu quero comer, eu vou atrás de comida. Eu tô com fome, eu vou atrás de comida. Dentro da empresa, a mesma coisa. Dentro da empresa, a mesma coisa. A forma que eu penso dentro da empresa vai determinar a forma que eu ajo dentro da empresa. Então, por exemplo, dando um exemplo bem simples, eu tô com sede, eu penso, tô com sede, vou pegar uma garrafa de água e vou beber água. Agora, dentro da empresa, eu penso assim, ó, eu tô atrasado no meu projeto, com aquela atividade X. Então, eu vou pegar aquela atividade hoje e vou garantir que ela vai ser finalizada hoje. Entendeu? Então, dentro da empresa, a forma que eu penso, e o que que me leva a pensar aquilo, é o meu mindset. Entendeu? Então, colocando assim, o mindset ele é parte da cultura da empresa. Tá? Por que que ele é parte e não é a cultura da empresa como um todo? Porque a cultura da empresa é como eu penso e como eu ajo. O mindset é um pedacinho disso aí, é só como eu penso, é o que vai me levar a pensar alguma coisa, tá certo? Então, por exemplo, eu posso ter uma atividade que está atrasada, mas eu posso de repente não estar nem aí, entende? Por quê? Porque eu não tenho senso de urgência, eu não sei quais são as prioridades, entende? Então o mindset ele vai ordenar essas variáveis para a gente pensar de forma a entregar alguma coisa, de forma a, a, a fazer aquilo que precisa ser feito, entendeu? Então o mindset é isso, né? Então quando eu penso, eu estou com atividade atrasada, eu tenho uma opção. Eu posso pegar essa atividade e fazer, ou posso simplesmente pegar uma outra atividade ou simplesmente não fazer nada, né? Então o que que vai me levar? É, a base que vai me levar a tomar uma ação referente a essa atividade é o que a gente chama de mindset, tá legal? Então eu tô aprofundando esse assunto aqui com vocês, porque eu já falei em várias outras lives, né, que mindset, cultura tem tudo a ver, a gente pode utilizar, se você quiser utilizar até como sinônimo, tudo bem, mas no fundo, aprofundando aqui para vocês, não é sinônimo, né, não é sinônimo. O mindset é um pedaço da cultura da empresa, entende? Então olha só, eu tô com atividade atrasada, o que que vai me levar a realizar essa atividade, focar nessa atividade hoje? É aquilo, é aquele senso de urgência que existe lá. Quais são os valores que a gente tem? Qualidade, proatividade. Opa, se os nossos valores são qualidade, proatividade, entregar no tempo, por exemplo, né, celeridade, né, então eu preciso, se eu tenho alguma coisa atrasada, o que que eu vou pensar automaticamente? Bom, aqui na empresa, quando tem coisa atrasada, a gente precisa focar naquilo urgentemente. Então eu vou lá e foco naquela atividade e garanto que hoje ela vai estar pronta. Você está entendendo? Então o mindset ele vai determinar como é que eu recebo a informação, né, pondero sobre a informação e aí eu vou tomar uma ação baseado nisso, tá? E essa ação que eu vou tomar é como eu vou agir, tá? Então o mindset ele vai determinar é, como é que você vai interpretar aquilo que você está sentindo, aquilo que você está observando. Então veja lá, a atividade está atrasada, certo? Aí você começa a sentir uma coisa, que poxa, eu não quero estar atrasado e tal, não sei o quê. Tudo que vai determinar essa conversa mental que você vai ter consigo mesmo, é o mindset da empresa, certo? E esse mindset da empresa, ele é balizado ba ba no quê? Ele é balizado na forma de trabalho que aquela empresa escolhe. Por exemplo, quando a gente fala que o mindset ágil, o Scrum, o mindset do Scrum, o mindset do Kanban, é isso que a gente está querendo dizer. Porque esses métodos, eles já trazem formas de pensar, já falam para você como agir quando você tem problemas referente à produção, por exemplo. Ah, tá atrasado. Então a gente precisa expedicionar isso aí. Tá atrasado. Então a gente precisa parar de focar em outras coisas. O Scrum fala, para de focar em outras coisas, vamos terminar. Né? O Kanban fala,
porque você tem que terminar. Todo aquele que entra no sprint tem que sair pronto no final. O Kanban fala, para de começar e começa a terminar. Então, se você tem alguma coisa atrasada, você não vai focar em outra coisa, você vai focar naquilo que já está atrasado, né? Então, vai repriorizar aquilo ou colocar numa lane de expedição. Isso é um mindset, entende? Então, como é que eu faço para mudar esse mindset? Você vê que o mindset ele tem muito a ver com a forma que você escolhe trabalhar, o método que a empresa escolhe trabalhar, entende? Então tem a ver. Quero botar o Kanban dentro da empresa, vai influenciar meu mindset. Quero botar o Scrum dentro da empresa, vai influenciar meu mindset. Tá? E esse mindset que os métodos trazem, né, que na verdade são sugestões de como agir uma vez que você identifica um problema, esse mindset que os métodos trazem, ele vai acabar se misturando com a cultura existente da empresa. Que essa cultura existente da empresa é a forma que a gente age, que a gente pensa, que a gente interpreta, pré-existente. Antes de eu implantar Scrum, antes de eu implantar Kanban, a forma que a gente cobra as pessoas, a forma que a gente lida com as pessoas, essa é a cultura, entende? Então eu pego esse mindset, que a gente chama de mindset ágil, e trago para dentro da empresa, junta com a cultura pré-existente da empresa, vai ter que haver uma amalgamação, digamos assim, vai haver uma mistura dessas duas formas, digamos assim, diferentes de pensar, que nos levam a formas diferentes de agir. Tá legal? Então, qual que é a grande dica para não complicar mais a situação, né? Porque vê que eu tô aprofundando bastante nesse assunto, porque nas outras lives que eu dei para vocês, que eu falei para vocês, mindset é a cultura. Eu falei isso para vocês. Só que aqui eu estou aprofundando muito mais, né? Vale ressaltar isso aí. Eu estou falando para vocês que o mindset, na verdade, não é a cultura da empresa. O mindset, na verdade, é parte da cultura da empresa. É importante a gente entender isso aí, tá? Então, e os métodos ágeis, eles trazem formas da gente agir uma vez que você encontra algum problema. O que vai determinar como você agir uma vez que você encontra um problema? É o mindset. É a forma de você abordar, interpretar. Então eles se dão um atalho para você interpretar aquilo de uma certa forma e fala, tá atrasado? Faz assim. O Kanban fala, tá atrasado? Para de começar outra coisa, foca naquilo que tá atrasado. Expediciona. O Scrum fala, tá atrasado? Foca naquilo. Tem que chegar no final do sprint, tudo done, tudo pronto, tudo finalizado. Entenderam? Então eu trago esses mindsets, reforçando, eu trago esses mindsets, esse mindset dos métodos ágeis, tá? E aí eu coloco dentro de uma empresa. E aí quando eu chego dentro da empresa, eu vou estar vendo lá que a empresa ela já tem uma forma de pensar e de agir, certo? É a cultura da empresa, já tem uma cultura pré-existente. Aí eu trago um mindset, que não é uma cultura ainda, é só uma forma de pensar, são sugestões de forma de pensar e de agir, consequentemente, e eu trago para dentro da empresa, vai misturar com essa cultura pré-existente. Aí o que vai acontecer? Aí vai dar um choque, né? Porque a cultura pré-existente da empresa ela é uma cultura centenária. A administração empresarial, a base da administração empresarial, ela fez mais de 100 anos, ela está fazendo 101 anos agora em 2021. Então, obviamente, o mindset em cima que permeia essa cultura, ela não é o mesmo mindset que permeia a cultura atual. Então vai ter um choque. O mindset ágil é diferente da cultura da sua empresa, da forma que a sua empresa pensa. O mindset, o status quo da sua empresa. Então, quando eu trago o mindset ágil para dentro da empresa, vai dar um choque. Entenderam? Ainda mais hoje, que a gente está trabalhando com tudo de forma digitalizada. Trabalhando de home office, trabalhando em casa, produzindo tudo de forma digital, acessando clientes de forma diferente. Então, você mistura esse mindset da digitalização com o mindset ágil, você tem uma bomba na mão. E essa bomba que você tem na mão, você vai agora trazer para dentro da sua empresa. A empresa tem essa necessidade. Só que o que a empresa não tem é adaptabilidade suficiente para aceitar esse mindset diferenciado. Apesar de que ela sabe que ela precisa, mas ela não tem condições de aceitar de bate-pronto essa forma de pensar, esse mindset diferente. Aí sim que vem o assunto da nossa live, que é mudança de mindset. Entende? Então, o que eu vou fazer como Agile Coach para poder mudar esse mindset empresarial? O que eu posso fazer? Uma vez que eu saiba o que é mindset, uma vez que eu saiba o que é cultura empresarial, que eu sei que as empresas estão enraigadas numa cultura centenária, e eu estou trazendo uma bomba,
que é disruptivo esse mindset. Eu estou trazendo para dentro da empresa, o que, que eu posso fazer? Essa que é a grande sacada, né? Tudo isso que eu contei aqui para vocês, pessoal, vem de pelo menos 2 décadas de experiência aí trabalhando em empresas, entende? Agora, eu posso, eu não posso sequer pensar em mudar mindset de empresa sem saber o que diabo é mindset, sem saber o que é cultura empresarial. Eu preciso ter um mínimo de competência e de habilidade, já falei sobre isso em lives anteriores, para poder trabalhar esse mindset, trabalhar essa mudança de cultura dentro da empresa, entendeu? Então, olha só, você é um Agile Coach, você chega na empresa com a incumbência de poder de mudar o mindset empresarial. O que, que você vai fazer? Se você já sabe, fica a dica, se você já sabe que a mudança de mindset significa pensar para depois agir, né, o que é mais fácil mudar? Mudar como as pessoas pensam ou mudar como as pessoas agem? Obviamente, mudar como as pessoas agem. Porque eu não posso mudar como a pessoa pensa. Para eu mudar como a pessoa pensa, eu vou ter que filosofar muito com ela. E geralmente, essa mudança, para a pessoa mudar, ela precisa passar por alguma dor. Ela não vai mudar, porque ela não é um monge tibetano, ninguém é monge tibetano dentro das empresas. Onde você muda porque você encontrou a luz da razão e faz mais sentido aquilo que você está falando para mim. Dificilmente. No fundo, ainda está enraizado dentro de você o mindset antigo. Então você, como Agile Coach, vai ter que pensar assim, ó, o que é mais fácil? Mudar como as pessoas pensam ou mudar como as pessoas agem? Isso é mindset. Pensar e agir. Agir e pensar. Como eu penso, influencia como eu ajo. E como eu ajo, influencia como eu penso. Cada vez mais, cada vez mais. Eu preciso ir reforçando isso. Então, para eu mudar o mindset das empresas, o que eu preciso fazer como Agile Coach? Eu preciso chegar dentro da empresa com ferramentas para mudar como as pessoas agem primeiro. Por isso que o Scrum, que o Kanban, que o XP tem um monte de práticas. Essas práticas vão levar as pessoas a agirem de maneira diferente. E a partir do momento que elas começam a agir de maneira diferente, elas começam a enxergar as coisas de maneira diferente, e, consequentemente, elas vão pensando de maneira diferente, até que elas mudam a forma que elas interpretam, que elas abordam o trabalho. E aí eu mudei o mindset. Essa que é a grande sacada. Por isso que o Scrum, ele é um framework que pode ser adequado. Por isso que o Scrum ele bombou tanto. Por isso que ele ficou tão popular no mundo inteiro. Porque ele sabe que as pessoas sabem como agir dentro da empresa. Olha que grande sacada, que grande revolução foi o Scrum. O Scrum, os criadores do Scrum, talvez eles não tivessem tido essa sacada. Talvez eles acertaram, atiraram no que viu, acertou no que não viu. Mas a partir do momento que eu trago um framework adaptável à realidade de cada empresa, ou seja, em outras palavras, adaptável à forma que você age dentro da empresa, eu não tiro de você a independência, aquele senso de identidade que você tem, senso de propriedade sobre o processo que você trabalha, sobre a forma que você trabalha. Eu só reestruturo isso e falo assim, ó, vai adaptando à medida que você vai andando, utilizando retrospectivas, utilizando Kaizen de processo. Essa foi a grande sacada. E à medida que o Scrum vai fazendo isso, ele vai mudando como as pessoas começam a abordar o trabalho, começam a se comportar, vai mudando a sinergia das equipes, e aí, consequentemente, vão mudando como as pessoas pensam. Mas só basta o Scrum? Não. Por isso que o Scrum tem 5 valores: coragem, respeito, comprometimento, foco e franqueza. São esses 5 valores. Esses 5 valores vão embasando cada vez mais a forma que a gente vai pensando, a forma que a gente vai interpretando. Ou seja, eu ajo utilizando o processo do Scrum, e à medida que eu vou utilizando o processo, eu vou enxergando a necessidade de abordar o trabalho de maneira diferente. E esse abordar o trabalho de maneira diferente me leva a pensar de forma diferente, me leva a interpretar, a ver as coisas de maneira diferente. Então eu tenho uma interpretação diferente do trabalho dentro da empresa. Sensacional. Aí eu começo a pensar diferente, e à medida que eu penso diferente, eu começo a trabalhar cada vez mais diferente, à medida que eu vou trabalhando cada vez mais diferente, eu vou pensando cada vez mais diferente, até que eu chego num ponto onde eu falo, mudei o mindset desse pessoal, mudei o mindset dessa empresa. É assim que o Agile Coach muda o mindset. Entenderam? Então, para eu mudar o mindset, eu preciso
ter ferramentas para ajudar as pessoas a agirem de maneira diferente. Que ferramentas são essas, então? A gente tem um monte de ferramenta no mercado. Você, como Agile Coach, você só precisa entender qual é o contexto que você está utilizando essas ferramentas. A maioria dos Agile Coaches não entende esse contexto que eu estou passando para vocês. Eles acham que é só aplicar a ferramenta e preenche lá formulários para entender a personalidade, ou talvez implanta o Scrum e vai fazendo o Scrum 353, mas ele não está vendo ele não tem essa perspectiva abrangente de tudo que está acontecendo dentro da empresa. Eu preciso entender o que é mindset, eu preciso entender que a cultura da empresa, em outras palavras, que a cultura da empresa, ela segue a estrutura da empresa. Porque a estrutura da empresa, ela vai determinar como a gente se comunica, ela vai determinar que tipo de ferramenta a gente trabalha, é a governança da empresa. A governança determina o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, e a partir daí ela determina como que eu vou agir e como que eu não vou agir. Entende? Então, para eu mudar um mindset, eu tenho que trazer um processo diferente. Por isso que o Scrum tem um processo já lean, enxutinho, chamado Scrum 353, para começar a agir diferente. E depois a pensar diferente. Né? Se você pegar outros métodos ágeis, eles têm a mesma pegada. Ele já vem com um processo pré-definido e fala, age dessa forma para construir seus produtos. Agindo dessa forma para construir seus produtos, você vai adquirir resultado X e você vai melhorando assim, ó, paulatinamente, em interações, etc. Eu começo a pensar, abordar, interpretar essa nova realidade de uma maneira diferente. E aí eu mudo o mindset. Essa que é a grande sacada, entendendo? Então, para eu mudar o mindset, o que eu preciso? Preciso entender o que é mindset, qual é a relação do mindset com a cultura da empresa. Eu preciso saber que a cultura segue a estrutura e que a estrutura é a governança empresarial, que determina como a gente se comunica, que ferramenta a gente usa, que relatório acontece, que métricas a gente tem, que reuniões a gente faz, tá? E a partir daí, eu entendo então que a cultura segue a estrutura, ou seja, como a gente pensa é determinado, determina como a gente age, e como a gente age vai determinando como a gente pensa, e isso vai, cria-se um ciclo, se a coisa está sendo positiva para a empresa, você cria um ciclo virtuoso. Estou pensando diferente, da maneira ágil, né, adaptativa, gerando valor, me comunicando melhor, mais comprometido. Ó, como é que os 5 valores do Scrum acabam embasando essa mudança de mindset. Tenho coragem para falar, né, para mim o respeito é importante, tenho franqueza, falo de maneira aberta, então essas formas que eu vou pensando, que eu vou trabalhando, acaba determinando como eu vou agindo, né, perante os problemas que acontecem no dia a dia, durante as reuniões do Scrum. A gente começa a agir de maneira diferente nas reuniões e cada vez mais isso vai reforçando a forma que a gente pensa. Então esse ciclo virtuoso, como a gente pensa e como a gente age, é o cerne para a mudança de mindset dentro das empresas. Essa é a principal coisa que os Agile Coaches precisam entender. Eles não entendem isso. Por que eles não entendem? Porque o pessoal pensa que Agile Coach chega lá e implementar Scrum, é chegar na empresa lá e implementar o Kanban, e ficar fazendo oba-oba, e ficar colocando post-it para um lado, post-it para o outro. Isso aí é 1/10 do trabalho de um Agile Coach. Essa mudança de mindset ela é essencial para que você gere resultados não transitórios, mas resultados sólidos de transformação dentro das empresas. Só assim você transforma as empresas e transforma as pessoas, mudando como elas pensam, mudando a abordagem que ela tem perante os problemas, a abordagem que elas têm perante as atividades do cotidiano. Sem isso, você não muda nada. Sem isso, não acontece transformação organizacional, não acontece transformação digital, não acontece transformação ágil. A implementação do Scrum ela vai ser falha, no sentido de que, a partir do momento que você para as ações da implantação do Scrum, do projeto de transformação, tudo volta a ser como era antes. Por quê? Porque você não atacou a estrutura. Você vem atacando só a cultura. Ou você ataca só a estrutura, mas não ataca a cultura. Esse é o erro mais comum que a gente vê nas empresas hoje. Por que você tem, por exemplo, o feeling de que dentro da tua empresa, que está passando por um projeto de transformação, vai fazer talvez 2, 3, 4, 5 anos, você tem aquele feeling de que nada realmente mudou, nada realmente se transformou. Porque a pessoa responsável pelo projeto de transformação
não entende nada de psicologia organizacional, não entende nada de estrutura organizacional, não entende nada de pensamento sistêmico, não sabe que a organização é um sistema adaptativo complexo. O máximo que ela sabe de pensamento sistêmico foi do treinamento Management 3.0 que ela fez. E talvez essa pessoa seja um gestor da empresa, ou talvez essa pessoa seja você como Agile Coach. E eu entro na empresa dessa forma, o que vai acontecer? Não vai dar em nada, não vai ter transformação para ninguém. Esse que é o problema das transformações hoje em dia. Entenderam? Então, a partir do momento que eu entendo esse problema, você tem a faca e o queijo na sua mão como Agile Coach, para você começar a agir de maneira diferente e trazer resultado tangível, palpável para dentro da empresa. Você trazendo esses resultados tangíveis e palpáveis para dentro da empresa, você pode dizer assim, ó, eu transformei aquela empresa X, ou pelo menos aquele departamento, aquele pedaço da empresa. E aí você pode bater no peito e falar, eu fiz isso aí, porque a empresa transformou. E a empresa só vai transformar se você conseguir mudar como as pessoas pensam e, consequentemente, mudar como elas agem. Então, lembra sempre disso. Como eu penso, determina como eu ajo. Como eu ajo, impacta como eu penso. E eu entro nesse ciclo virtuoso, como eu penso, como eu ajo, até haver uma transformação real de como as pessoas, do mindset das pessoas. É isso que significa mudar o mindset das pessoas. Quantos Agile Coaches você conhece que tem essa pegada? A maioria não tem nem oportunidade dentro da empresa de fazer isso, não tem nem oportunidade dentro da empresa de falar sobre isso, porque não tem autoridade, talvez não tenha pegada, mas eu vou falar para vocês. Você não tem autoridade como Agile Coach por causa da sua pegada, porque o que traz autoridade como Agile Coach, para você falar nesse nível que eu estou falando aqui agora, não é o cargo que você ocupa, não é quão alto na hierarquia da empresa que você está, é o conhecimento que você tem na cabeça. Então, se você se limita a aprender ferramentas de post-it para um lado, post-it colorido para o outro, você está se limitando como Agile Coach. O Agile Coach ele tem um potencial muito grande, é o profissional do futuro, atuando agora no presente. É o agilista que vai trazer essa transformação de mindset para as empresas. É o agilista que vai trazer, que vai operacionalizar essa transformação dentro das empresas. É o cara que a gente mais precisa dentro das empresas hoje, é o agilista. Por que eu preciso desse cara hoje? Porque é o cara que vai operacionalizar a transformação digital, a transformação ágil, a transformação organizacional, a transformação que a gente precisa dentro das empresas hoje. Porque todas as empresas estão tentando fazer transformação em cima dessa base centenária. E se eu não mudar essa estrutura, não vai mudar nada. Nenhum projeto de transformação vai mudar. Essa que é a grande sacada. Então você, como Agile Coach, você tem essa responsabilidade de trazer para as empresas, de descortinar isso para as empresas, e é importante, não é um bicho de 7 cabeças. No fundo, pessoal, não é tão assim complexo como parece. Você precisa começar pequeno. À medida que você começa pequeno, ferramentado, com conhecimento, você vai conseguir resultados palpáveis. Como é que eu faço isso, Heitor? Você pode começar implementando o Scrum. Uma vez que você implementa o Scrum, você começa a adquirir experiência em torno dos problemas que acontecem quando você implementa, em torno dos problemas que acontecem, do tipo de resistência que tem das pessoas, porque uma vez que você vai mover o queijo delas, né, você vai mexer como elas trabalham e, consequentemente, mexer como elas pensam, né, as pessoas vão oferecer, vão apresentar resistência. Isso é normal, isso é natural. Essa resistência ela é normal e ela é bem-vinda, porque ela mostra para você onde que você está pisando. Você não pode ter medo, não pode querer evitar a resistência. Abraça essa resistência e segue, porque essa resistência vai seguir para determinar os próximos passos que você vai dar. Essa que é a grande sacada quando a gente fala de mudança de mindset. Agora, como é que eu mudo isso? Onde você vai ver um Agile Coach falando nesse nível de profundidade? Você tem que ter muita história para contar. Muita história para contar. Você tem que ter falhado, você tem que ter entrado na empresa, feito um monte de cagada, você tem que ter testado muitas ferramentas, você tem que ter viajado por muitas empresas, você tem que ter testado em várias empresas, centenas de empresas. Você não pode fazer um curso hoje, nem comigo, e amanhã falar, vou mudar, sou um Agile Coach, faço isso. Não, não é assim.
você vai dar o primeiro passo. Porque competência e habilidade, se você fizer um curso comigo, você vai receber um monte. Você vai receber essa verdade como ela é, não é como você quer ouvir. Você vai receber a verdade como ela é. E você precisa passar essa verdade para os olhos do executivo, do gestor que você tem dentro da sua empresa. Agora, o que você não vai receber dentro de um curso que você faz comigo, por exemplo? Um CSM, um CSPO, tipo, hoje eu dei o dia inteiro um CSPO para o pessoal na costa leste dos Estados Unidos, na região de Nova York, etc. E acabou agora há pouco. Então, acho que eles estão uma hora atrás, né? Está na hora de verão lá. Então, assim, ó, o que você não vai receber dentro de cursos, né, de agente de transformação, de Scrum Master, curso para você ser um agilista? Você não vai receber experiência. A experiência, o responsável por adquirir experiência é você, como agilista, você como agile coach. Então, quer adquirir experiência na mudança de mindset? Pega isso que eu falei para vocês, anota no papel, faz um passo a passo, começa a implementar o Scrum, vê quais são os problemas que você vai enfrentar e começa a trabalhar esses problemas e entender que tipo de solução você vem utilizando para taclear esses problemas, para eliminar esses problemas. Não evita a resistência, recebe a resistência, analisa a resistência, começa a caminhar, e começa a tua caminhada. E aí você vai entender como é que eu mudo o mindset. Aí você vai pensar assim, eu tenho uma empresa gigantesca, você vai mudar o mindset dessa empresa também. Claro que você precisa de tempo, não é uma coisa simples. Para você ter uma empresa menor é mais tranquilo, mas uma empresa maior, mais complexa, com várias estruturas de governança, aí você precisa de barba branca para poder trabalhar dentro dela. Entenderam?